Então, gente, hoje a gente dá início ao terceiro dia da primeira semana de saúde das mulheres online e gratuito do Naradeva Chala. A gente começou na segunda-feira com a Elaine e a Francisca falando sobre políticas públicas para mulheres, a sua potência do afeto, que foi muito interessante a abordagem dela, né? Muito de uma experiência muito bacana, né? De uma forma como ela compartilhou. Ontem foi a vez da perdão, da Rafaela Rocha, né, também abordando questões muito práticas da sua vivência pessoal em relação à prática de doulagem que ela faz, mas especialmente sobre um trabalho que ela vem desenvolvendo em relação ao Multiplicando Doulas, né, que é uma forma de romper barreiras socioeconômicas em relação ao conhecimento da doulagem, né, e da necessidade desse conhecimento chegar cada vez mais a outras pessoas, né, especialmente, né, para garantir o direito de parir com respeito, né, isso é o que é o mais importante. Essa abordagem que a gente está procurando ter dentro dessa primeira semana é uma abordagem bem diversificada, né? Por isso a gente pede que quando você se inscreva, que você possa responder também a enquete, que vai numa sequência, né? Você recebe a confirmação de inscrição, você recebe depois uma sequência de dicas, e em algum momento, mesmo que depois você continue recebendo a sequência de dicas, você recebe essa enquete. E eu gostaria muitíssimo de pedir que vocês possam realmente responder essa enquete, porque com ela, não só ainda durante essa semana, eu consigo agregar alguma coisa daquilo que foi mais solicitado, né? Mas também para um próximo projeto, para uma próxima semana, né, já que é a primeira, significa que a gente tem intenção de fazer outras, né? A gente possa trazer, né, pessoas que possam contribuir com os temas que foram especialmente selecionados, não só em número, em quantidade, mas também aqueles temas que, porventura, não estavam ali sendo mencionados ali nos tópicos, né? Mas como também tem o espaço para você colocar um tema que não está ali, né? Então, os mesmos temas mais inusitados a gente também gostaria de atender de uma certa forma, né? Ou seja, o inusitado não necessariamente, mas que não estejam ali, né? Então, eu gostaria de solicitar mesmo que vocês pudessem responder essa enquete, porque vai fazer diferença para as próximas semanas que a gente for produzir, tá bom? Então, como eu falava na segunda e na terça, a intenção desse projeto, né, com muitas cabeças pensando, e também da curadoria que eu fiz, escolhendo pessoas que pudessem contribuir com as suas abordagens práticas, né, ela é diversa, né? Então, hoje a gente vai apresentar a vocês a Marcele Machado. Ela é professora do Naradeva Chala, né? Ela vai contar um pouco para vocês também sobre ela, mas ela vai trazer para vocês hoje uma abordagem bem prática mesmo, né? De situações com determinadas ferramentas e que vocês possam recorrer, né, para determinados alívios imediatos, né? Então, ela pretende que vocês saiam daqui realmente se sentindo seguros quanto a isso, né? É, então, a Marcele Machado, ela é naturóloga, formada em naturologia, né? Docente também lá no Instituto Naradeva Chala, e também em aromaterapia, né? Então, ela também trabalha com aromaterapia, é uma pesquisadora nessa área, né? Então, do que ela vai passar aqui para vocês hoje em relação a isso, ela sabe do que está falando, né? Não é uma mera curiosa. E ela está trazendo hoje a palestra Aromaterapia no Gerenciamento das Emoções, aprendendo a identificar e utilizar os óleos essenciais para o equilíbrio das emoções, para todas as pessoas, né? Então, é só para a gente ter conhecimento desses aromas, como é que eles interferem diretamente na nossa vida e, enfim, já que eles estão aí, às vezes, a nosso bel prazer, que a gente possa usá-los, né, de modo que a gente possa se beneficiar, né? Então, Marcele, eu vou primeiro agradecer muitíssimo a sua presença, que está aí toda, né? Porque a vida urge, né? Mas aí sempre fazendo concessões, dando toda a sua disponibilidade para a gente estar contribuindo, né, com essa semana. E eu queria que você pudesse, antes de começar a abordar o seu tema, que você pudesse contar um pouco da sua trajetória, enfim, como é que você chega nesse momento dessa pesquisa que você está fazendo, enfim, quais são os seus interesses, contar um pouco, né, um pouco da sua biografia no sentido de história de vida mesmo, né, da carga emocional que a gente coloca
não que, novamente eu repito, não que trabalho defina a gente, mas de uma maneira ou de outra a gente dedica com uma certa paixão, né, aquele lugar que a gente está confortável pesquisando, porque a gente tem paixão por aquele tema. Então, acho que é um pouco isso, né? Você contar um pouco antes de você apresentar seu tema, falar um pouco de você. Gente, com vocês, Marcele Machado, seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada pela sua presença. E, gente, desfrutem. Enquanto ela estiver falando, vocês podem fazer as perguntas na página de transmissão. E no momento adequado, eu vou passando para ela e a gente vai fazendo esse bate-bola, certo? Com você, querida. Olá, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da professora Sabrina, a presença de vocês, e vou começar apresentando um pouquinho da minha trajetória até este encontro de aromaterapia. A minha formação foi em naturologia, para quem não sabe, é um curso de graduação, onde a gente estuda as práticas integrativas e complementares da saúde. Inclui a medicina botânica, entre fitoterapia, aromaterapia, terapia floral, o Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, a prática do yoga, da meditação, entre outras práticas. Então, a gente tem uma dimensão geral de como funcionam essas práticas. Como o meu interesse sempre foi muito voltado para as práticas do Ayurveda, eu fiz a pós-graduação no Naradeva, onde a professora Sabrina foi minha professora, o Eric, e nesse mesmo período eu fui convidada a ministrar a disciplina de Ayurveda no curso de Naturologia na Universidade Anhembi Morumbi, e eles puderam me dar muito suporte neste processo, onde nós tínhamos a parte prática das terapêuticas do Ayurveda e tínhamos uma grande questão. O uso dos pós fazia uma bagunça enorme para o uso coletivo do ambiente de spa, onde a gente dividia a mesma sala de atendimento com profissionais de outras graduações da área da saúde. Neste momento, a gente teve que pensar numa alternativa para que a gente pudesse reduzir, vamos dizer assim, não a sujeira, mas a bagunça naquele ambiente. E daí surge, em parceria com a professora Márcia Fernandes, aromaterapeuta e também terapeuta floral, um estudo de como que a gente conseguiria aproximar o uso da aromaterapia com as ervas que a gente também encontra no Ayurveda, minimizando esse impacto de bagunça no atendimento e garantindo a maior, assim, a qualidade nessa prestação de serviço. E com isso, acabei me tornando a professora de aromaterapia da formação de Ayurveda no Naradeva. E aqui eu trago para vocês um pouco deste meu estudo, dessa minha experiência, não voltado para o Ayurveda, mas da aromaterapia clínica geral. E a gente começa, inclusive, fazendo uma diferenciação do que é essas terapias botânicas, deixando bem claro que a fitoterapia ela vai cuidar especificamente do corpo físico, tem uma ação química, fisiológica. A aromaterapia ela tem uma ação por duas vias. A gente tem a ação fisiológica dos componentes dos óleos essenciais e uma ação emocional. Ao inalar o óleo, esse óleo entra em contato com o nosso sistema límbico e a gente tem uma percepção através dos pensamentos e as emoções de uma resposta independentemente se eu quero ou não inalar um aroma, eu não consigo segurar muito tempo o meu nariz, né? Então a gente diz que é uma terapêutica que quando a gente usa, não dá para você não, como é que eu posso falar, não se beneficiar, não ser atingido ou entrar em ressonância, entrar em contato com a aromaterapia. Por isso, o cuidado da sinergia que você faz, o ambiente que você usa o aroma, o tipo de situações, por isso as precauções no uso com gestante, com crianças, porque realmente você não tem como segurar um aroma que está no ar. E a terapia floral, que seria a categoria das flores mesmo, os óleos das essências florais, que não tem propriedade química, mas é composto por um trabalho voltado para a saúde emocional. Então, nessa diferenciação, a gente vai trabalhar hoje dentro da aromaterapia, que significa o uso terapêutico das diferentes partes da planta,
para uma resposta que pode ser fisiológica ou emocional. Quem cunhou o termo aromaterapia foi o René Gattefossé, um químico que dizem que talvez ele já deveria estudar aromaterapia, outros não, mas que nos seus experimentos ele acabou se queimando, e ao se queimar, ele mergulhou a sua mão numa vasilha de óleo essencial da lavanda e percebeu a sua rapidez no processo de recuperação da pele, no processo regenerativo. Então, neste momento, ele começa a estudar com mais dedicação a aromaterapia, e aí ele cunha o termo. Mas se a gente pensar em quando realmente surgiu a terapia com os aromas, nós acreditamos que a partir do momento que existe fogo, que existe fumaça, e você começa a queimar madeira e folhas, neste momento surge a aromaterapia. Eu acredito que, independente da civilização, quando eles colocavam determinadas ervas, eles começavam a perceber que determinadas ervas deixavam o grupo um pouco mais estimulado, ou seja, mais desperto, e outras ervas, outras folhas, outras árvores deixavam o grupo um pouco mais sedado, mais relaxado, mais calmo. Esse estudo vem sido amplamente difundido, ele é baseado na composição química dos óleos essenciais, mas neste encontro eu não vou focar na composição química, mas muito mais na ação psicoaromática, que eu acredito que vai ser mais fácil de vocês identificarem se esse óleo essencial apresentado se identifica com o que vocês precisam neste momento, aí rapidamente vocês começam a buscar assim, fulano talvez possa se beneficiar, neste caso, para quem atende, então fica mais próximo da nossa realidade, tá? Só para a gente passar, eu vou seguindo assim um roteirinho de pensamento para que a gente consiga abordar em diversos aspectos. Algo muito importante é a gente aprender a diferenciar o que é um óleo essencial do que é um cheiro, um óleo sintético. Um óleo essencial, ele tem propriedades terapêuticas, ele tem composição química. É diferente de um cheiro, onde a gente tem uma molécula sintética isolada que manifesta um cheiro. Eu usei eu comprei um olhinho, mas eu coloco lá no meu difusor e rapidamente se dispersa, mas eu não sinto nada. Provavelmente o que você está usando é um óleo sintético e não um óleo essencial. Para que você tenha uma resposta fisiológica e emocional, você precisa usar um óleo essencial. Isso é uma condição, assim, clara já de entendimento para a gente ter uma resposta de aromaterapia, tá bom? De onde a gente consegue obter o óleo essencial? Eu vou passar rapidamente em todas as partes da planta que a gente consegue extrair e vou falando um óleo essencial que vocês já vão começando a pegar. A gente pode extrair óleo essencial da semente, aí eu vou usar uma semente amplamente conhecida como a erva doce, que o óleo essencial da erva doce, acredito que a maioria de vocês já pensou em processo digestivo. Então, toda vez que a gente fala da erva doce, a gente pode pensar na cólica do bebê, a gente pode usar um óleo carreador, que depois eu vou explicar qual é, mas um óleo essencial de erva doce para acalmar aquela cólica daquele recém-nascido, fazendo uma massagem no movimento peristáltico no abdômen desse bebezinho, com uma gotinha. Depois eu vou falar da quantidade de gotas que a gente usa, mas já fica aí a primeira dica. Pode só para bebê? Não, pode para adulto também. Mas quem normalmente sofre de cólica e realmente a gente fica desesperado para dar uma solução são os pequenininhos, os bebezinhos. Então fica a dica da erva doce para o bebê. A gente tem óleo essencial de raízes, e aí eu vou lembrar de uma raiz que a gente usa muito, que é o vetiver. Para quem é do Ayurveda e está aqui acompanhando a gente pensa naquele indivíduo super vata que precisa aterrar, precisa enraizar. Então o vetiver é aquele que nos traz para o chão, nos traz para o contato do solo. Sabe aquele movimento de pisar enraizado, de você sentir o seu pé, fazer aquele exercício de que eu estou ancorado? Isso é o vetiver que traz para a gente. A gente tem óleo essencial de rizomas. Eu vou trazer para a gente o exemplo do gengibre.
O gengibre, ele pode ser utilizado também para situações digestivas, mas não somente para isso, mas ele é muito conhecido para os problemas digestivos, inclusive para a própria gestante. A gente consegue utilizar fazendo uma massagem local na região do abdômen. A gente tem óleo essencial das resinas. Eu trago aqui para a gente o frankincense ou o olíbano, que ele é utilizado para fazer a limpeza nos ambientes. Então, você quer fazer uma purificação ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu trabalho, a gente usa ou a pedrinha do frankincense, do olíbano, ou do incenso. Comumente ele é conhecido aqui no Brasil como incenso, que ele traz essa limpeza do ambiente, essa purificação. A gente tem óleo essencial da madeira, e aí eu trago pra gente o sândalo, e de novo, quem é da Ayurveda vai fazer diretamente essa conexão de toda essa parte da espiritualidade, dessa transformação que o sândalo nos traz. Comumente a gente tem os japamalas de sândalo. Eu trago para vocês as folhas, e das folhas a gente tem o gerânio, e o gerânio vai ser ponto alto do nosso encontro para trabalhar todos os problemas voltados para sistema reprodutivo hormonal, especificamente das mulheres, mas também servem para os homens. Independente de mulher ou de homem, ele vai trabalhar toda essa relação de equilíbrio hormonal. Este é o foco do gerânio. A gente vai falar com profundidade mais para frente. A gente tem óleo essencial das bagas, a gente tem o exemplo do junípero, no Brasil é chamado de zimbro. O zimbro, ele é utilizado especificamente para trazer vitalidade no sistema renal. E quando a gente fala de sistema renal, a gente está falando diretamente de vitalidade. Não significa que a gente recupera a vitalidade, mas se a gente quer equilibrar, está se sentindo super exausto e está querendo utilizar um óleo essencial que nos dê a condição de estabelecer esse limite, hora de repousar, hora de parar, o junípero ou o zimbro em português vai te auxiliar não seria compensar, mas respeitar os limites do seu corpo para estabelecer as pausas necessárias. Ou um descanso de dormir por horas seguidas, isso o junípero pode te trazer. Ou repensar toda a sua maneira de trabalho, toda a dinâmica de distribuição de horas nas diversas vertentes da sua vida, nas diversas áreas, na sua área profissional, na sua área pessoal, na sua área emocional. Isso o junípero vai trazer para a gente. A gente tem os óleos essenciais das flores, aí eu trago a rosa, que é o óleo essencial que a gente rapidamente se lembra, mas a gente também tem o jasmim. Da casca de frutas, a gente tem os cítricos de uma maneira geral, tá? Quando a gente fala nos cítricos, eu gosto muito de lembrar do limão siciliano. Por que o limão siciliano? Porque é evidente que no caos que a gente está lidando hoje, eu acredito que todo mundo está precisando um pouco mais de foco. Então, quando a gente lembra do limão siciliano, a gente lembra do limão siciliano, perdão, a gente lembra especificamente de foco. O limão siciliano é aquele que te traz centramento, que te ajuda a tirar as ideias da cabeça, da expansão de pensamento e te traz para a expansão de realização, de concretização, onde você consegue realmente colocar foco, tirar as ideias da cabeça e colocar para ação. Então, neste momento, acredito que o limão siciliano, assim, está sendo útil para todo mundo. Depois eu vou explicar para vocês como que a gente prepara um spray com limão siciliano e até outros óleos essenciais, tá bom? Mas deixa anotado aí, tá? Que essa dica eu acredito que é bem bacana e bem necessária. De casca de árvore, a gente tem o cedro, que traz todo o aspecto dessa resistência, de dar conta de todo o conteúdo que vem, e eu preciso emocionalmente estar inteira para dar conta das diversas situações que eu preciso enfrentar. É o cedro que nos dá essa coluna ereta, essa espinha de segurança, de assim, eu dou conta disso. E a gente tem também... Opa, cheguei na cáscara de árvore, tá, ok. A gente tem também
em torno de, se eu não me engano, 10 mil tipos de aromas em nossa biblioteca genética. Ou seja, durante a nossa vida, através das nossas experiências, das vivências, a gente vai fazendo correlação com o aroma que está naquele ambiente. A memória está muito relacionada por aquilo que a gente inala nos ambientes, independente de que ambiente seja, independente se você tem consciência disso ou não. A memória está extremamente relacionada com aquele cheiro, posso dizer, até cheiro que a gente consegue inalar em diferentes lugares. A gente tem capacidade de armazenar até 10 mil tipos de aroma. Porém, a gente vai fazendo aglomerados, né? E a gente acaba ficando um pouco, acho que, preguiçoso em termos de olfato e começa a juntar e dizer que isso me lembra café, e aí um monte de coisa te lembra café, isso me lembra cheirinho de bolo. E o exercício daqui hoje é, inclusive, vocês depois, alguns dos aromas, se vocês tiverem ou não tiverem, selecionar e fazer esse exercício de perceber como que no alimento a gente tem a possibilidade de experienciar diversos aromas, durante o banho, na rua, andando numa calçada, quantos aromas passam por nós e quanto nós estamos com esse sentido apurado, tá? Como é que a gente anda percebendo os aromas que estão à nossa volta. Andando nesse caminho da nossa biblioteca olfativa, como é que a gente percebe todos esses aromas que estão distribuídos no nosso cérebro? Através da pele, a gente pode fazer o uso do óleo essencial ou do creme, um creme neutro, uma base, onde a gente coloca os óleos essenciais misturados, ou um óleo essencial, um óleo carreador com o óleo essencial também para a aplicação da pele. E neste caso, para essa aula, como a gente não está trabalhando especificamente se a pele é oleosa, se a pele é seca ou se é uma pele mista, eu vou passar para vocês dois óleos carreadores. Primeiro, o óleo carreador, que é muito útil e ele é adaptável tanto para a pele seca, quanto mista, quanto oleosa, é o óleo carreador de semente de uva. E a gente tem um segundo óleo carreador que está sendo amplamente estudado na Inglaterra pelo estudioso Robert de Serrano. Não sei se vocês conhecem um pouco dos grandes pesquisadores, não só no Brasil, mas no mundo de óleos essenciais, da aromaterapia especificamente. Então, atualmente, vários blends aromáticos da linha Serrano, eles estão utilizando como veículo de óleo carreador o óleo de jojoba. Então fica aqui as duas dicas. Se a gente for pensar em óleos carreadores adaptáveis, independente do tipo de pele, vocês vão pensar no semente de uva e no óleo de jojoba, ok? Essa é a primeira forma que a gente tem a absorção pela pele. E a segunda forma é de inalar em spray. Eu não estou com spray aqui, mas eu estou com um veículo carreador, eu já vou explicar para vocês. Como é que funciona a preparação de um spray de ambiente? A gente vai dividir, vamos pensar que normalmente a gente compra um spray de ambiente, um frasco em torno de 100 ml. A maioria dos frascos de spray são de 100 ml. Como que a gente divide para montar esse spray? 1/3 desse spray vai com veículo de perfume. Veículo de perfume, vocês podem encontrar, ele é transparente, eu estou mostrando para vocês só para vocês terem uma ideia de como que ele é transparente, e ele vai ocupar 1/3 desses 100 ml. Então, em torno de 30 ml, vocês vão colocar com a base de perfume. O que é a base de perfume? A base de perfume, ela vai ser fixadora. Por que eu preciso de uma base de perfume fixadora? Porque óleo e água não se misturam. Então, se você vai preparar um spray de ambiente ou um spray pessoal com óleos essenciais e não tiver uma base fixadora, o que vai acontecer é que rapidamente vão ficar os óleos essenciais na superfície, a água embaixo, e você vai começar a sprayar e não vai sentir aroma nenhum. E aí o que você faz? Começa a aumentar a quantidade de óleos essenciais. E você continua sprayando e você não vê resultado algum. Aí começa a sacode o spray, aí fica aquela luta entre sacode o spray, espreia e não tem a percepção aromática. O que falta? O fixador, tá bom? Então,
relembrando, o nome é base de perfume. Então, vocês podem, em qualquer casa de perfumaria que vendem todos esses equipamentos para montar sabonete, que trabalham nessa área de perfumes até, e pedem uma base fixadora de perfume, tá bom? 1/3 de base de perfume, 30 ml. Depois vocês acrescentam as gotas de óleos essenciais. A gente vai trabalhar com a padronagem inglesa, que a gente utiliza sempre a metade do valor total equivalente às gotas de óleos essenciais. Então, se eu tenho um frasco de 100 ml, eu vou utilizar até 50 gotas de óleo essencial, de gotas de óleos essenciais. Por que até 50 gotas? Porque dependendo da volatilidade do óleo essencial, eu não preciso chegar até 50 gotas. 20 gotas para um frasco de 100 ml são suficientes. A gente vai ver um pouquinho mais adiante em termos de volatilidade, vocês vão entender essa matemática. Colocou os óleos essenciais, em seguida vocês complementam com água, vão sacudir esse spray para que a mistura fique homogênea. O que a gente pede é o teste aromático, então você espreia para perceber se o aroma está agradável, porque se você faz um blend aromático que você não gosta, dificilmente você vai utilizá-lo e ter benefício. E aí você vai acertando as notas. Às vezes você precisa aumentar um pouquinho de cítrico ou um pouquinho mais de base, e aí vocês vão fazendo esse balanceamento no seu blend, tá bom? Essas são as duas formas da gente utilizar. Em creme neutro na pele ou em óleo carreador. Os 2 óleos que eu passei para vocês, semente de uva e de jojoba, que são altamente adaptáveis em todos os tipos de pele. Ou em spray de ambiente, onde a gente precisa de uma base de perfume fixadora, ok? Agora a gente vai para a eliminação, isso é muito importante. Vocês vão ver que às vezes até na própria massagem chega a um ponto que o corpo já não começa mais a absorver o óleo essencial, é o limite daquele corpo. Ah, mas eu usei muito óleo para fazer determinada massagem, e agora, como é que sai esse óleo essencial? Como é que sai o óleo essencial? Ele sai por 3 vias: fezes, urina e suor, sai pelos malas. Ah, e agora coloquei um óleo essencial em determinada pessoa, estou fazendo o meu trabalho, ou estou fazendo comigo mesmo e começou a ficar vermelho. Primeiro ponto, toda vez que a gente vai usar aromaterapia no corpo, a gente faz um teste. Ou a gente usa no punho, tá? Ou a gente usa aqui no dorso da mão. E a gente vai observar por alguns instantes se teve reação alérgica ou não. Ficou vermelho, eu prefiro normalmente usar nesta parte do braço. Ficou vermelho, começou a irritar, a primeira atitude que a gente tem que ter é de colocar papel. A maioria das pessoas cometem o engano de imediatamente lavar. Quando eu lavo, eu de novo vou contra a lei da física. Água e óleo não se misturam. Então eu estou criando ainda mais uma barreira para que esse óleo fique impregnado na minha pele, aumentando a reação alérgica. Então, não fiz o teste, não tinha essa informação, fui direto na aplicação do óleo essencial no corpo. Fiquei todo vermelho, toda vermelha, toda empolada. O que a gente faz? Se você tem em casa, você pega uma toalha, tá? Imediatamente pega uma toalha e raspa mesmo, movimento de fazer pressão no corpo para poder tirar todo esse óleo essencial. Ah, mas por que, Marcele, que você está falando com tanto cuidado dessa questão da precaução e das reações alérgicas? Porque frequentemente acontece. A gente não consegue imaginar como que aquele óleo essencial vai agir no corpo do outro e nem mesmo no nosso próprio corpo. Por isso que é tão importante o teste. E muitas pessoas não sabem como lidar e cometem este erro da água e normalmente agrava a situação e aí ficam com aquela sensação de receio do uso da aromaterapia. Não, todo mundo pode usar aromaterapia, mas tem que ter critério, você tem que conhecer a composição química dos óleos essenciais, você tem que compreender quando é adequado e quando não é adequado o uso de determinados óleos. Então, como a gente está falando amplamente de vários óleos que a gente vai abordar em seguida, eu já preferi passar para vocês assim, se por algum motivo, algum desses óleos acontecer alguma reação alérgica, vocês já sabem o que fazer. Como que a gente
elabora um blend aromático. O que é um blend aromático? Nada mais é um nome chique para falar que a gente está elaborando uma composição aromática. Então, comumente aromáticos. Um bom blend aromático ele é composto por notas de 3 níveis. O que é a nota? É o peso que a molécula química tem. Se ela é uma molécula leve, a gente diz que ela tem uma nota alta. O que são óleos de moléculas altas, óleos de moléculas leves? São os óleos que, em sua composição química, eles têm abundância monoterpenos. E como que eu identifico os monoterpenos? São cítricos. Então, eu vou lembrar do limão siciliano, eu vou lembrar da laranja doce, eu vou lembrar do mandarim, eu vou lembrar do próprio limão. Toda a família dos cítricos, e aí vocês podem lembrar de outros cítricos, eles são de nota alta. O que significa nota alta? Eles são óleos leves, que a partir do momento que eu abro o frasquinho do óleo essencial, esse aroma rapidamente se expande no ar. A própria palavra expansão é a característica primária dos óleos de volatilidade alta. Eles vão trabalhar diretamente essa questão da expansão, de fora, de dentro para fora, do movimento interno para fora. Então, você pode falar de comunicação, de relação, de expressar aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Então, de uma forma bem genérica, os cítricos eles vão trabalhar esse movimento de colocar aquilo que está dentro para fora. Os óleos essenciais de nota média, eles são os óleos que pertencem aos grupos funcionais, aí entram os álcools, os fenóis, as cetonas, entre outros, e eles vão agir nos blends aromáticos como os niveladores. Eles fazem a harmonia, eles equilibram esse blend aromático. E aí a gente pode lembrar da lavanda de cara, ela tem essa função adaptogênica dentro de um blend aromático. A gente pode lembrar do hortelã, do manjericão, inclusive, que são óleos essenciais que vão fazer esse papel de deixar nivelado, equilibrado esse blend aromático. E a gente tem os óleos essenciais que a gente chama de nota baixa, que são os óleos base, que são os óleos que têm o seu componente químico mais pesado. O que seriam esses? Esses são, em sua maioria, compostos por sesquiterpenos, tá? Eles são utilizados para serem os fixadores, aquele aroma que quando você abre o óleo essencial, ele fixa, você pode fechar o frasquinho e ele continua lá. Sabe aquela última nota do perfume, que é a nota que a gente chama de fixadora? São eles. Eles são normalmente feitos das resinas e das raízes. Exemplos, a gente tem o sândalo, tem o patchouli, tem o vetiver, nós temos outros também, a própria mirra, entre outros, mas normalmente para um blend aromático pessoal a gente vai acabar utilizando tanto o patchouli quanto o vetiver. Seguindo aqui, eu vou até aproveitar e já expandir na própria base, para a gente pensar na construção do nosso blend. Vamos falar das bases. Eu vou trabalhar com essas duas bases, ou o patchouli ou o vetiver. Quando que eu vou utilizar como base o vetiver? Quando eu quiser montar um blend aromático cujo eu quero trazer as qualidades de centramento. Eu estou muito disperso, tá? Eu busco mais concentração, e isso é uma queixa constante que a gente, inclusive, recebe no consultório. Eu já vou pensar em duas notas. Eu vou pensar no vetiver, eu vou pensar no limão siciliano, que é uma nota alta, e eu vou pensar na lavanda, que é uma nota média. Então, se a gente for pensar em montar um spray aromático, que o foco é trabalhar concentração, vocês vão utilizar o vetiver, a lavanda e o limão siciliano. Marcele, quantas gotas de cada? Vou dar uma ideia geral para vocês. A gente pode utilizar 4 gotas de vetiver, 5 gotas de lavanda e 6 gotas de limão siciliano. E como é que eu sei se isso está agradável? Você vai sprayar e vai perceber se você precisa aumentar um pouquinho a nota alta, para trazer um pouco mais de leveza para esse blend aromático. Então, tá aí uma dica para vocês que querem montar um blend com foco e concentração.
fica a dica desse spray. Marcele, eu gostaria de ser uma pessoa... Lógico, gente, a aromaterapia envolve muitas coisas. O que eu estou fazendo aqui é tentar trazer um pouco mais para a realidade de cada um, a realidade de vocês, assim, no sentido assim, onde eu encaixo isso? Concentração, quase todo mundo em algum momento precisa. Agora a gente vai trabalhar a questão de se relacionar com o outro, o quanto eu me permito doar, me entregar, o quanto eu estou aberto para as trocas, independente de ser troca afetiva, mas a troca com a sociedade, o quanto eu me permito criar novas amizades, me relacionar. Então, a gente vai para um perfume pessoal. Eu gosto muito de usar esse rolãozinho. Normalmente, nas lojas, eles são vendidos como suporte para gloss. Não sei se vocês estão conseguindo... Sabrina, me dá uma dica se vocês estão conseguindo ver direitinho aí. Para mim, aparece super bem. Aqui na página de transmissão também. Tá ótimo. Então, dá para ver bem. Perfeito. É um suporte de gloss. Então, normalmente eu utilizo ele. Ele tem 10 ml, então eu coloco a base, ou óleo de jojoba, ou óleo de semente de uva, deixo sobrando um pouquinho para completar com os óleos essenciais. Se ele tem 10 ml, eu vou usar até 5 gotas de óleo essencial. E aí, como nota base, a gente vai utilizar, por exemplo, o patchouli. O que é esse óleo essencial do patchouli? O óleo essencial do patchouli é o óleo que a gente lembra direto na época dos hippies, que era aquela época onde onde a liberdade de expressão era a regra. Você podia ser e fazer aquilo que você achava que era correto, sem pensar tanto no que o outro iria pensar. Então, o patchouli traz para a gente essa... não é permissividade, mas assim, essa flexibilidade nos torna mais flexível, mais permissíveis com nós mesmos e com o outro. Traz Tira a questão... trava. Exatamente, gostei da sua colocação. Nos traz a composição química do patchouli, nos deixa mais maleável, nos deixa dando movimento para que a gente expresse aquilo que a gente realmente sente. Pensando numa nota média, a gente pode falar do gerânio. O gerânio, ele pode ser especificamente utilizado para indivíduos que estão... Vou brincar agora na meia-idade, mas vamos falar da fase adulta, dos seus 30 a 50 anos, que muitas vezes começam a gerar tabus e e começam, como é que eu posso brincar? Começam a ficar muito caretas. E essa caretice começa a gerar um distanciamento das relações e de permitir conhecer pessoas, e começam a gerar problemas relacionados aos hormônios. Ou as mulheres ficam muito duronas, muito inflexíveis, ou os homens que ficam muito duros, muito insensíveis. Então, o que o gerânio vai trazer para a gente? Esse contato com a nossa sensibilidade. Quando a gente pensa no gerânio, a gente está pensando naquele casal que o foco está tão no trabalho que eles querem ter filhos, eles querem planejar uma família, eles querem fazer uma adoção, independente da composição, mas eles querem aumentar o núcleo familiar, mas a prioridade está sempre no racional. Então, traz um pouco mais dessa sensibilidade, dessa parte mais emotiva para a relação. Então, toda vez que a gente pensa nessa troca afetiva, a gente pensa no gerânio. Se fosse uma adolescente, a gente usaria o Clary Sage, a Salves Clareia, que é para a menina que está na primeira menarca, que está com as espinhas no rosto, é aquele menino que está começando a trabalhar com aquela mudança da voz e toda aquela mudança hormonal. Então, o Clary Sage vem para trabalhar exatamente essa fase mais nova. E se a gente está trabalhando numa idade mais avançada, tanto na menopausa quanto na andropausa, a gente iria utilizar como nota média a manjerona. Tá bom? Então, só recapitulando, nota base, a gente vai utilizar o patchouli. Em nota média, se for um adolescente, a gente vai utilizar o Clary Sage. Se for um adulto, nós vamos utilizar o gerânio. E se for uma pessoa mais velha, na maturidade, a gente vai utilizar a manjerona. E como nota alta, o que a gente poderia utilizar?
Como nota alta, fica a dica, o mandarim. O mandarim é aquele que faz a reconexão com a nossa criança interior mesmo, com a nossa leveza e com as nossas brincadeiras, sem pensar com o que o outro vai pensar da minha piada, ou do meu riso, ou do meu desenho, ou do presente que eu quero entregar para ele, e que a gente vai perdendo essa nossa espontaneidade. O mandarim, ele faz essa conexão com a nossa espontaneidade, com a nossa expressão verdadeira mesmo, né? Sem ficar pensando na consequência desta ação. Então, esse blend, ele vai ser composto por 2 gotinhas do patchouli, mais 2 gotinhas, tanto pode ser do clary sage, quanto gerânio, quanto a manjerona, e mais 1 gota do mandarim. De novo, é a mesma questão. Se você achar que você precisa de um pouco mais de nota alta do mandarim, que é o cítrico, que evapora mais rápido, você aumenta mais 1 ou 2 gotas de mandarim. Então, essa é mais uma dica que eu tinha para vocês. Se a gente for pensar nos aspectos de amor próprio, que é uma outra situação que comumente a gente observa na sociedade, o quanto eu me coloco, o quanto eu me valorizo ou o quanto eu não me valorizo. E para essa questão de valorização, eu vou trazer o Ylang Ylang, que é um erro muito comum quando a gente faz uma pesquisa na internet, de vocês encontrarem o Ylang Ylang como óleo essencial afrodisíaco. E a última coisa que ele tem é de afrodisíaco. A consequência dele pode ser te tornar uma pessoa mais atraente. Por quê? Porque o óleo essencial de Ylang Ylang, em sua composição química, ele vai trabalhar o amor próprio. Legal. O quanto você se cuida, o quanto você está valorizando você mesmo, e aí o se cuidar vai desde lembrar de fazer uma unha, de cortar um cabelo, de mudar uma determinada roupa. Estou falando de aspectos externos, mas também do quanto você passa a cuidar da sua alimentação, priorizar um exercício físico, colocar em primeiro plano toda aquela mudança de hábito, de planejamento que tem na virada do ano, que depois se perde. O Ylang Ylang, ele vai trazer a sua, como é que eu posso falar? A aproximação para colocar em prática isso. Gente, lógico que eu estou falando aqui, é uma ferramenta e todo um processo terapêutico, a gente usa diversas ferramentas e também todo um vocabulário de input de consciência para que vocês mudem de atitude. Não é que assim, amanhã eu vou usar o Ylang Ylang e vou começar a mudar meus hábitos. Aqui é para que, lógico, a maioria das pessoas que estão envolvidas com a Semana da Saúde da Mulher já tem um outro tipo de consciência, já buscam ferramentas para mudar mesmo a forma que conhece a vida e buscar cada vez mais se conhecer. Então, acredito que vão conseguir utilizar as dicas daqui da melhor maneira possível. Então, fica essa dica do Ylang Ylang para trabalhar todas essas questões, principalmente envolvendo aquilo que eu reluto em fazer e que eu sei que me faz bem. Então, fica o Ylang Ylang. A consequência dele pode ser, sim, que seja afrodisíaco. Porque toda vez que eu me cuido mais e eu passo a me observar mais, consequentemente, quem está ao meu redor vai me perceber mais. E aí isso pode ser mal interpretado como afrodisíaco. Em geral, era isso que eu tinha para trazer para vocês, mas assim, Sabrina, vai me falando como é que está o tempo. Eu pensei... Você que sabe, a gente ainda tem tempo um pouco, tem as perguntas aqui para fazer, mas fica à vontade, se você quiser, enfim, tá tranquilo. Eu pensei, deixa eu ver aqui do que eu tinha pensado, eu já consegui, eu acho que eu fui conseguindo resumir, a gente passou um spray, que era o que eu queria passar para vocês de dica e como utilizar. A gente falou de um perfume pessoal, uma outra informação sobre um dos óleos essenciais que assim, é muito comum, que é o tea tree. Eu acho importante a gente falar do tea tree, que ele é um antibactericida. A melaleuca, então, né? É a melaleuca no português. E assim, quando a gente está com herpes ou está com algum machucadinho, assim, como o tea tree ele é eficaz numa fissurazinha. Se a gente for pensar até numa acne, a gente pode utilizar como um tratamento mais natural, se não for a acnes generalizada, mas pontuais, a gente pode se beneficiar do uso do tea tree. Ele é um dos poucos óleos que a gente pode fazer o uso direto na pele.
tanto o tea tree quanto a lavanda, a gente pode fazer a aplicação local na pele. Os óleos que eu falei para vocês, os cítricos, todos os óleos que são fotossensibilizantes, em hipótese alguma, a gente utiliza e depois vai para um contato de luz solar, ok? Acho que as dicas eram mais essas mesmo. Se você quiser começar com as perguntas, aí eu vou Tudo mais bem. direcionada com o que o pessoal está falando. Beleza, eu vou perguntar, vou aproveitar já que você falou do tea tree, porque frequentemente ele é recomendado para tratamentos de candidíase, por exemplo, né? Tanto para homens, mulheres, enfim, independentemente da genitália, enfim, porque candidíase é uma coisa que, enfim, todas as pessoas têm por conta de desarmonias de floras e bacterianas intestinais, né? Uma hora ou outra, todo mundo nessa vida vai ter uma vez na vida candidíase. E eu queria que, enfim, de repente você falasse um pouco mais, se tem alguma coisa que anda se falando por aí que está equivocado, se realmente ele pode ser utilizado, qual é a melhor via. Tudo bem, você falou que pode colocar direto na pele, mas será que na mucosa é o caso, né? Então, essa é a questão. A maioria das pessoas acabam falando para, usa o tea tree, uma gotinha na sua roupa íntima. Mas é complicado a gente pensar como que esses componentes químicos eles vão atravessar o algodão e vão chegar até a mucosa e realmente fazer a sua ação. Então, às vezes, é mais eficaz a gente realmente fazer uma massagem local no baixo ventre com o tea tree do que, de fato, colocar uma gotinha na roupa íntima. Então, essa é a primeira dica. Se a gente for pensar em como que a gente faria toda essa aproximação do tea tree na mucosa mesmo, a gente usaria banho de assento. Como é que a gente poderia usar esse banho de assento? Banho de assento na aromaterapia, a gente vai utilizar de veículo o óleo de coco ou o leite ou sabonete líquido. Eu, particularmente, gosto muito do óleo de coco. E aí, sim, poderia fazer uma pomada. Como é que você faria essa pomada? Vocês iriam derreter um pouquinho do óleo de coco. E se vocês... Só para que vocês possam ter medidas, que não adianta também falar e não ensinar como é que vocês vão usar isso na prática. Vamos pensar em 2 colheres rasas de sopa rasa. Vocês colocam no fogo para derreter. E aí vocês vão incluir em cada colher rasa de sopa de óleo de coco 3 gotas do óleo essencial de tea tree. Só que o óleo não deve ser aquecido, porque se você aquece esse óleo, você está fazendo com que os componentes químicos evaporem. Então você vai aquecer o óleo de coco, e aí depois que você aqueceu esse óleo de coco, você vai ver que o óleo de coco ele resfria muito rápido. Então você vai aguardar um pouquinho, quando você começar a observar que o estado dele já deixou de ser totalmente líquido, é a hora de você colocar as 3 gotinhas de óleo essencial de tea tree. Aí você coloca, faz uma mistura, provavelmente, de 2 colheres de sopa rasa. Dependendo da mulher ou do homem, às vezes uma é suficiente. E aí a gente não está falando só da mucosa vaginal, a gente também pode falar de passar no ânus também, é importante, no pênis também, de você realmente passar na mucosa peniana mesmo. E aí, quando o óleo de coco resfriar, ele vai agir como se fosse uma pomada mesmo, como essas pomadas que a gente usualmente utiliza. O que eu peço como as pomadas ginecológicas que a gente compra, ou as demais pomadas, a gente precisa realizar um teste, nem todas se adaptam ao nosso organismo. Façam o teste antes, usa um pouquinho e observa se tem muita ardência, se tem queimação, tem vermelhidão. É comum, sim, gerar um pouquinho de ardência porque está matando a bactéria que está ali. Mas e provavelmente está irritada local também, né? Exatamente. Agora, se não passa, se agrava, aí qual é a ação imediata? Você vai usar papel para retirar e em seguida utilizar a água, tá? Então fica essa dica, que bem bacana você ter falado, que eu não iria falar de pomada aromática. Não, e é uma coisa que frequentemente se fala e é um recurso excelente, porque, enfim, candidíase, às vezes você fica tendo que recorrer a sabonetes íntimos que são extremamente perniciosos. Na verdade, eles são melhoram a sensação imediata, né? Mas não trata exatamente, não vai matar
processo bacteriano. Na verdade, pode até piorar, né? Porque como esteriliza tanto, resseca tanto, que o processo de ressecamento pode piorar a sensação de coceira, de É ardência. verdade. Eu adoro óleo de coco, sou fanzoca, né? Passo para todos Além os dos lados óleo de benefícios do coco. próprio o próprio óleo de coco, ele já E o tá. T3 também é uma coisa que sempre tem em casa, é uma coisa que realmente vale a pena, mas é bom que você Sim. esclareceu, deixou bem clarinho assim as coisas que realmente podem ser feitas, né? Porque realmente um óleo, uma gotinha na calcinha, e que às vezes nem é calcinha de algodão ou cueca de algodão, às vezes é um tecido outro, que aí eu acho que pior ainda, né? Se for sintético o tecido, né? Exatamente. Então, olha, vou começar aqui das perguntas. Deixa eu ver aqui. Teve um rapaz aqui que perguntou. Peraí. Cadê? Que ele falou alguma. Ai, cadê? Ele perguntou. O fixador que a Marcele mostrou é químico, é o Marco Souza, eu não consigo saber de onde ele é. O que eu poderia usar para fixar que seja mais natural? Então, antes nós tínhamos até outros fixadores, mas o que estava acontecendo é que, que sem ser base de perfume, eu acabei esquecendo o nome aqui, porque já tem um tempo que tiraram do mercado, porque as pessoas de baixa renda estavam comprando para utilizar como bebida alcoólica, e principalmente mais na região do centro. Como é que era o nome? Álcool de cereais? Álcool de cereais, isso mesmo, Não álcool de cereais. acredito! Álcool de cereais. E aí entrou num conflito por conta principalmente aqui em São Paulo, na região da Sé, muitas pessoas eles ficavam pegando moedas e aí acabavam entrando nessas lojas, comprando álcool de cereais, e o que acontecia? Ficavam altamente alcoolizados, então foi uma medida de tirar da comercialização. Em alguns lugares a gente até encontra, mas muito raro. Pelo menos aqui em São Paulo se tornou muito difícil achar álcool de cereais. Por isso que a gente gerou a alternativa de utilizar a base fixadora de perfume. Não é a ideal, mas é o que a gente encontra hoje. Se você encontrar álcool de cereais na sua cidade, essa é a base fixadora ideal, é a mais natural que a gente tem. Ai, não acredito nisso, não sabia dessa história, gente. Que loucura! A Rúbia, o FRJ, ela está aqui, mas não sei se ela mora aqui, se ela seja de lá. Talvez seja do Rio. Tenho visto muita divulgação sobre a aromaterapia recentemente, gosto e uso há muito tempo. Ela falou assim: para extrair o óleo essencial, em geral, é necessário muita quantidade de plantas. Algumas plantas sei que existem cultivos, mas quando a parte da planta utilizada é a casca, acho que é isso, ela fala casca, né? Por exemplo, como ocorre com o cedro e o sândalo, é necessário que a planta já esteja adulta, ela está afirmando. Acredito que nesse caso a árvore não tem como sobreviver depois da extração. Pouco se discute sobre a questão ecológica dessa extração. Será que a Marcela poderia falar um pouco sobre isso? Existe alguma preocupação quanto à origem das partes das plantas usadas para a extração de óleos por parte de pessoas que trabalham com aromaterapia? Obrigada. Existe, inclusive, a gente tem tido vários óleos essenciais de produção orgânica, e um outro cuidado é vocês observarem a procedência, assim, porque determinados óleos essenciais tem só em determinadas partes do mundo. Então, quando a gente fala dos óleos essenciais de casca, a destilação é a vapor, tá? Então, a gente tem 3 tipos de destilação, que são as mais comuns. A gente tem a destilação a vapor, que é para tirar realmente da resina, da casca, que são mais difíceis. A gente tem a destilação dos cítricos, e a gente tem a destilação, que ela falou da quantidade alta de pétalas, que são os das flores, que são os óleos essenciais mais raros, como rosa, jasmim e néroli, que é a flor da laranjeira, que antigamente eram feitos pelo método de Effleurage, que era a banha de porco. E por não ser um método, né, normal, vamos dizer assim, não normal, não é nem ecologicamente correto, acho que humanamente correto de fazer isso com os animais. Atualmente, a extração dos óleos essenciais de jasmim, de néroli e de jasmim, néroli rosa tem sido feito por solvente.
E o que acontece? Esse método de destilação por solvente acaba tendo alguns componentes do petróleo, componentes químicos, dificultando o uso desses óleos essenciais extremamente raros na pele. Para vocês terem uma ideia, para a gente fazer, se eu não me engano, é clara de cabeça, acho que é 1 quilo de óleo essencial de rosa, são necessários, eu dei aula no domingo, então calma aí que está um pouquinho fresco, 3.650.000 pétalas de rosa para que a gente consiga ter 1 litro de óleo essencial de rosa. Nossa. É absurdo. Lembrando que as pétalas são colhidas à mão. E aí, quando a gente pensa, principalmente na Bulgária tem muita plantação de rosas, aí a gente pensa, poxa, foi lá na Bulgária que plantaram esta rosa, eles, antes do amanhecer, foram lá colher pétala por pétala, depois eles levam para poder fazer toda essa destilação, para poder extrair uma gotinha de óleo essencial. Essa gotinha de óleo essencial é comercializada, vou usar a Bulgária, para um outro produtor, que é alguém que tem uma marca de aromaterapia. O que é uma marca? Porque não existe um produtor de aromaterapia que produza todos os óleos essenciais. Até porque eles são distribuídos em diversas partes do mundo. O que você tem são envasadores de óleos essenciais. Eles compram dos produtores e o que a marca faz é selecionar pela cromatografia a qualidade desse óleo. Então tem todo um estudo químico, onde aí pela composição química a gente consegue avaliar a qualidade do óleo. Pela qualidade do óleo, aí você tem a classificação de preços. Por isso que nas aulas eu sempre falo, o óleo de rosa, de jasmim, assim, é só para inalar. Esse eu não deixo da gotinha de maneira alguma, a não ser que seja um caso assim muito específico que o gerânio não resolveu, e aí a gente vai para rosa, mas fora isso a gente vai de gerânio, que tem uma função bem similar, tá? Eu não sei se eu consegui atender a resposta que ela desejava. Eu acho que sim, né? Porque realmente tem essa preocupação até por conta de não só questões éticas, mas também pela questão de pureza também, né? E também a eficácia, no final das contas, provavelmente ele acaba sendo afetado, né? Eu acredito, porque é tudo químico, então tem uma alteração aí, né? O João Ferlante, ele é de Praia Grande e ele está perguntando aqui se pode usar lavanda misturada com argila branca na pele para dermatite. Pode sim, mas de novo a gente entra no caso. A lavanda, se tiver lesão na pele, ela vai ajudar na regeneração do tecido, mas ela não vai combater a bactéria que está ali. Então, o ideal seria utilizar a lavanda com tea tree, e eu gosto mais de fazer a base de açafrão, porque o açafrão, ele já tem toda uma... Se a gente for pensar assim, os benefícios do açafrão são inúmeros, inclusive antibactericida, anti-inflamatório, então ele vai reduzir essa inflamação, ele vai fortalecer a atuação da lavanda e também vai fortalecer a ação do tea tree. Então eu faria uma máscara com açafrão e sim misturaria os óleos essenciais, tanto de lavanda quanto o da melaleuca. Né, para ter uma ação mais eficaz, né? Sim, com certeza. A Cida Diniz, ela está perguntando se o óleo essencial de sândalo regula a pressão arterial. Tá. Ele para baixo. Ele é um óleo essencial que trabalha o sistema nervoso central. Tá? Por isso mesmo ele é indicado para processos meditativos. Mas seria muito vago eu responder que assim, vai funcionar, porque existem casos e casos, e dificilmente a gente utiliza na aromaterapia um óleo essencial só. Normalmente a gente usa de 3 até 5 óleos essenciais num blend aromático, porque a gente vai personalizar a necessidade daquele cliente. Então, você pode até experimentar, mas usar só este recurso eu acho um pouco imprudente. Eu não iria só por este caminho. Não, com certeza. Ainda mais uma situação tão delicada assim, às vezes você pode... Se for uma pressão arterial aumentada, se permanecer só tratando com óleo essencial, eu acho que... completamente fora de questão. Inclusive, você puxou essa questão da pressão arterial, óleo essencial de alecrim. É extremamente comum a gente falar do alecrim,
e ele é um hipertônico, ele é um hipertensor, ele estimula e aumenta a pressão arterial, ele não é que ele vai te deixar só mais animado, ele sim vai promover vasodilatação, ele vai aumentar o fluxo sanguíneo e ele vai aumentar a pressão arterial. Então, fique ligado nessa situação. Inclusive, atualmente, a gente vê em grandes supermercados os shampoos com óleo essencial de alecrim e lang-lang. Eu não sei se ali realmente a gente tem óleo essencial, eu não posso também dizer isso, mas que esses dois têm a função neurotônica, por isso que são utilizados para recuperação capilar. Então, inclusive, se vocês quiserem fazer esse trabalho, isso vai evitar minha calvície? Não, mas se for por estresse que a sua queda capilar esteja acontecendo, que você começa a ter pontualmente algumas falhas, vai ajudar a vascularização sanguínea na sua cabeça e desobstruindo os poros capilares, e isso pode ajudar a estimular o crescimento. Não é só isso, mas é também uma ajuda, tá bom? Porque tem os fatores que, na verdade, também ocasionam a queda de cabelo são inúmeros, né? Mas isso que você falou, se for por estresse, e às vezes também pontualmente, às vezes tem um processo da vida, né, que urge, e aí cai, de repente, nesse caso, eu acho que seria realmente indicado. A Cida Diniz, ela pergunta... Não, perdão. O Marcos de Souza, que eu também não sei de onde é, ele pergunta se você poderia dar dicas de livros para iniciantes em aromaterapia. Se tem algum que você recomenda. Sim. Em termos de livros, eu gosto muito de 2 autores especificamente. Eu gosto muito da Shirley Price, tá? Ela tem uma escola de aromaterapia na Inglaterra e tem muitas literaturas e apoia muitas pesquisas. E é bem didático para o uso prático da aromaterapia. E se a gente for falar de química dos óleos essenciais, eu recomendo os livros do Tisserand. O Robert Tisserand, ele tem vários livros e o foco dele é realmente estudar toda essa parte química. Para quem gosta de MTC, a gente tem também um outro inglês, que é o Gabriel Modjai, que inclusive vem no Brasil em novembro, que a gente vai trazê-lo no simpósio de aromaterapia. Bem interessante de aproximar os óleos essenciais com a medicina tradicional chinesa. É bem bacana esse trabalho dele, é um trabalho diferenciado, que aproxima bem as emoções, e ele faz até um trabalho de colocar os óleos em alguns pontos do corpo. É diferenciado o trabalho dele, vale a pena para quem gosta dessa parte. Legal, bacana. Depois, se a gente pode mandar essas dicas por aqui, naquela sequência de dicas, aí você pode mandar uma coisinha simples assim. A Bina, lá, deixa eu ver aqui, ela não consigo também saber de onde ela é. Ela está perguntando se pode usar esses aromas no ambiente, se tem algum efeito diferenciado, ou é para usar um óleo. Acho que ela estava se referindo àquele blend pessoal que você estava mencionando, ensinando. Pode usar também como spray, tanto um quanto o outro. Eu quis mostrar 2 formas de uso, mas a gente também tem uma terceira, que é o difusor elétrico, que a maioria das pessoas tem o difusor elétrico. O que até foi uma das dicas para quem recebeu o e-mail com a dica da aromaterapia, é assim, o erro comum de colocar água e o óleo no difusor elétrico. Então, não é água com óleo, mas você pode sim usar um óleo carreador, e essa composição, aí você reduz, ao invés de você colocar 3, 4 ou 2 gotas, você coloca uma gotinha de cada óleo essencial da sinergia e coloca no difusor. O difusor vai durar em torno de 2 a 3 horas, pensando numa colher de sobremesa rasa com o óleo carreador, que inclusive pode ser até um azeite. O foco é ser um veículo para diluir o óleo essencial, tá bom? Que tem que ser óleo também, né? Óleo com óleo, afinal de contas. Óleo com óleo. Né? E especialmente, vamos só tentar uma coisa aqui, que eu acho que a Marcela vai corroborar com o que eu estou dizendo, que assim, tem que ser óleo vegetal, né? Não me venha com óleo mineral. Tem sempre que ser óleo vegetal. Exato. Isso é condição básica para que a gente realmente trabalhe com aromaterapia. Tem que ser óleo vegetal. Tem algumas perguntas aqui. Olha, a Renata Marques, de Fortaleza, eu acho que é uma pergunta que pode auxiliar muitas pessoas para que sofrem de cólicas menstruais, assim, né? Especialmente, eu não sei, tem diversos motivos para você ter cólicas menstruais, mas assim, eu acho que vamos para uma coisa imediata,
que é a dor em si. Então, eu acho que não vamos falar exatamente da cólica, porque cólica pode ser porque a menstruação está escassa, deixa eu Uhum. botar, pode ser porque a menstruação ela está com muitos coágulos, né? Pode ser porque tem baixa circulação sanguínea local no assoalho pélvico, então isso dificulta os movimentos peristálticos. Então, pode ser muitos motivos a cólica menstrual, tá? Então, eu vou pedir para a Marcela responder só o foco na dor em Na si, dor. né? Que eu acho que localmente ali a gente pode resolver pelo menos aliviar o sintoma, né? Tá. Mas não vai tratar o motivo da cólica menstrual. Isso é muito importante, hein? Então vamos lá. Aí agora eu vou pegar o gancho da dor, não só para cólica, mas de uma maneira geral. Se você quer usar um anti-inflamatório mais natural, você está com uma dor recorrente, mas é uma dor suportável, um desconforto, não é algo que você tenha que recorrer a um acompanhamento médico, mas é um incômodo, a gente pode utilizar a camomila alemã. É uma camomila azul. Essa camomila é o melhor óleo essencial quando a gente pensa em recurso anti-inflamatório é este. Então, você pode fazer uma aplicação local com uma massagem, tá? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, que aí eu já iria mostrar para vocês. Eu tô com uma caixinha aqui do lado, olha, mas eu não sei. Ah, tá aqui, achei. Já vou. Ela é um Opa. analgésico, seria isso? É o melhor analgésico que a gente tem. Eu vou colocar uma gotinha aqui na minha mão para que vocês consigam. Olha, tadinho, ele já tá. Já Nem está sei se se ele ainda acabando. tem. Ele assim, é azul mesmo a coloração dele, as Ai, que propriedades. delícia! Essa eu não Eu conheço. queria mostrar para vocês justamente pela cor. É, mas eu acho que esse aqui acabou. Olha, eu não sei se vai dar para ver na minha mão, um Dá, pouquinho que caiu na dá, minha mão, dá sim. assim, ele é realmente, se a gente for pensar num analgésico, na aromaterapia, é a camomila alemã, é a camomila, vocês podem até falar, a camomila azul, no dia que vocês forem comprar ou recorrer, eles vão já saber direto qual que é, e para o corpo todo, onde tem uma dor local, vocês podem utilizá-la, tá bom? Isso é legal, hein? Isso ajuda muito. E aí, no caso da cólica menstrual, é um alívio imediato, tá? Isso é sempre importante ressaltar Sim. que nenhuma dessas dicas substitui uma pessoa que possa te orientar adequadamente, tá? Isso é importante a gente dizer aqui. E no caso da cólica menstrual, não vai tratar o problema. O problema, às vezes, são diversos, podem ser diversos, desde falta de cálcio, falta de circulação sanguínea, falta de exercício, excesso de mucosidade na menstruação, ou às vezes falta, né, ressecamento, tudo isso pode ocasionar as cólicas. Então, teria que dar uma averiguada melhor para poder tratar o problema. Então, no caso desse óleo, ele vai tratar a dor exatamente, tá? Tem a Alice aqui de Sodré, que ela está nos acompanhando desde segunda-feira, né, Alice? Que legal. Ela é de Goiás e bem participativa, Alice. Ela está dizendo aqui, perguntando, na verdade, se os óleos essenciais podem ser utilizados via oral. Isso é uma boa pergunta. Tá. Que eu vejo frequentemente pessoas falando sobre isso, né? Bem legal essa pergunta e eu vou emitir a minha opinião, tá? Não existe um consenso sobre esta questão no Brasil, tá? A gente tem alguns países que regulamentam que médicos indiquem o uso de óleos essenciais por via oral. Mas esses óleos essenciais, eles têm selos de comprovação de qualidade e existe um acompanhamento médico para que não haja um prejuízo no fígado. No Brasil, a gente não tem nenhuma regulamentação sobre isto e a conduta que eu adoto, muito por ler sobre hepatite e até mesmo cirrose hepática, porque ele vai dependendo da ingestão dos óleos essenciais, a quantidade de óleos que você vai ingerir, esses óleos podem não. Como é que eu posso explicar sem falar tanto desse processo interno? Mas eles fixam no fígado. E aí o que acontece? Eles começam a prejudicar também o rim, os fluidos corporais. E aí entra num quadro de sobrecarga do coração. Aí vocês vão falar, mas você, quando faz a massagem, você também está usando óleo essencial. Mas o corpo absorve
o grau de componentes químicos que cai na sua corrente sanguínea e a absorção desse óleo essencial é completamente diferente. O processo de absorção pelo corpo, porque cai na corrente sanguínea, depois cai na corrente linfática, depois você vai correr todos os órgãos, todo o processo de digestão. E aí tem um segundo detalhe importante dependendo de corpo para corpo, existe um limite. O corpo é tão sábio que a pele vai dar o limite do quanto aquele corpo consegue absorver ou não de óleo, tá? É extremamente diferente você pensar da aplicação corporal de um óleo essencial da ingestão de óleo essencial. Na ingestão, o processo metabólico é muito mais rápido e muitas pessoas, ao longo do uso por via oral, relatam complicações hepáticas e também nas suas capacidades de funções renais. Isso, se vocês googarem, né, vocês vão ver muitos relatos, muitos pesquisadores conflitando em termos de ideia, se pode ou se não pode. Não é um consenso aqui que eu vou falar que assim, não pode, é proibido. Tem alguns profissionais que indicam sim, mas a gente não tem nenhuma segurança. Eu acredito que a gente tem outros meios para chegar ao mesmo resultado, tá? Então, eu não indicaria. Eu pensando aqui, você explicando, eu tô pensando aqui que é o seguinte, né? Porque, nossa, aquilo ali são óleos essenciais daquela substância em enésima elevada a enésima potência, um negócio ultra concentrado, e ainda em si uma molécula de óleo, né? E então, via oral, eu acho que, tipo, dependendo da capacidade digestiva da pessoa, exatamente como você falou no fígado, que é um dos primeiros lugares ali que vai se depositar, aquilo ali é uma molécula de gordura, né, cara? É isso mesmo. Diferente do corpo vai processar via a pele, uma outra capacidade de transformação, de digestão. Eu acho que eu fecho com o seu pensamento, viu? Mas eu entendo que não é um consenso, que aí cada um sabe de cada um, né? Mas eu acho que eu fecho com o seu pensamento, pensando assim, pelo Ayurveda, inclusive, né? Uhum. Eu acho que realmente aquilo ali é uma alta concentração de informação, vamos assim dizer, né? E aí fica meio difícil o corpo assimilar aquilo ali mesmo, dependendo de cada fogo digestivo. A Cláudia Cardoso, ela está perguntando se a combinação entre óleos ou a quantidade, se não for correta, pode trazer problemas. Se a combinação de óleos essenciais não for correta, se pode trazer problemas. Exatamente. Pode sim, pode sim. Porém, rapidamente, como é que eu posso... o corpo é sábio. Se você faz um blend aromático que não ressoa positivamente com as suas necessidades, você fica num lugar que está cheirando mal? Você não gosta do cheiro? É a mesma coisa. Você usa um perfume ruim? Você não usa. Você, automaticamente, o seu corpo te manda a mensagem que aquele odor não está agradável. Então, é o primeiro ponto para você já começar a reduzir a frequência de uso. Você nem precisa chegar ao ponto de ter uma reação fisiológica. O próprio odor, o desconforto pelo aroma que aquele blend aromático produz em você, emocionalmente falando, já é o primeiro indício de que a combinação não está certa, não está agradável. Então, a primeira teste que tem que fazer é se você gostou do aroma. Não gostou do aroma, nem pense em fazer tratamento com ele, que provavelmente o negócio vai dar ruim. Sim, aí o que você tem que fazer? Equilibrar as notas, mesmo que você precise de uma nota que não é tão agradável, você faz um equilíbrio. Aí os efeitos colaterais são náusea, vômito, náusea, diarreia, sudorese, irritação, você começa a ficar com a pele toda vermelha, rubofaciada, taquicardia. Mas isso, assim, é em uso, assim, uso prolongado e uma alta concentração de óleo essencial. E também vai depender da capacidade de sensibilidade da pessoa sobre aquele cheiro, às vezes, Exatamente. né? Eu tiro por mim, não necessariamente em óleos essenciais, mas, assim, às vezes determinados aromas que estão, sei lá, da semana agora eu estava na PUC, cheio de cheiro lá, porque tá cheio de reforma para outro lado. Eu não aguentei ficar meia hora lá, comecei a ficar suando frio lá, por causa da reação imediata do corpo, né, de informar que aquele lugar tá tóxico, né? Sai fora daqui que não tá bom. Exatamente. Né? Bom, tem gente que pergunta aqui sobre onde comprar os óleos essenciais de boa qualidade. Eu acho que esse é um pouco meio delicado, mas não sei se você tem um lugar. É delicado, né? É muito particular o que é de boa qualidade ou de baixa qualidade, assim.
É muito uma questão, eu recomendaria assim, compra de diversos produtores e faz a experiência, e qual que em você tem um resultado que mais evidente, vamos dizer assim, que não, é muito complicado dizer o que é bom ou o que é ruim, porque o que é bom ou o que é ruim para mim pode não ser o bom ou ruim para você. Então, eu recomendaria isso, compra de diversos produtores e faz essa experiência. Que seria diversas marcas que você está dizendo, né? Quando eu falo produtores, são diversas marcas, compra de diversas marcas, compra dois de um da outra ou do outro, e aí sim você consegue avaliar o que você percebeu de diferença. Opa! Muito bem! Arrasou! Olha, gente, a gente vai se encaminhando para o final. A Marcele falou pra caramba, deu dica pra caramba, né? Tipo, arrasou aqui, falou, contextualizou bem pra caramba todas as nossas necessidades que a gente tem agora, né? E também explicou e tirou bastante mitos, né? Que eu acho que é o importante, assim. Então, eu acho que ela trouxe uma informação, né, muito assentada, muito na pesquisa dela, muito na experiência, né? Você vê que é uma pessoa que está ali praticando mesmo, já provavelmente já passou por todas as experiências, tanto boas quanto ruins, né? Exatamente. Então, assim como a gente traz um pouco dessa carga do Ayurveda também, é uma coisa que a gente também frequentemente está experimentando na gente. Então, ela com certeza está com essa experiência na carne mesmo, né? E ela trouxe bastante essas informações, principalmente porque o óleo essencial, apesar de, eu acho que é uma importante sacada, uma pessoa que perguntou, dessa preocupação, né? Com todo o produto que a gente está utilizando atualmente, a gente precisa se preocupar sobre a origem dela e como é que aquilo ali efetivamente é produzido. Por exemplo, eu vou falar aqui do Almíscar, que é um dos poucos que eu posso mencionar, né? Atualmente o Almíscar é só sintético, não é isso, Marcele? Até onde eu sei, sim, tá? Porque o almíscar, ele é extraído de um animal, o almisqueiro, né? Então, é de uma glândula. Então, quer dizer, como aquele processo que ela estava mencionando da extração, né, do óleo essencial de determinadas cascas, que utilizavam banho de porco, alguma coisa assim, né? Então, é importante que, enfim, dependendo da sua ética, de como você quer realmente constituir, fazer o uso desse material, é importante você não só sair seguindo regras de dicas por aí, você pesquisa, vê aquilo que está de acordo com você, né? E mais do que isso, é importante que se qualquer dessas situações que a gente mencionou aqui for crônica para o seu caso, recomendamos fortemente que você procure um profissional adequado para isso, né? A gente não pode deixar de informar a respeito disso. E ela trouxe essas informações de situações rápidas, especialmente de óleos essenciais que a gente tem aqui no Brasil. Isso eu achei bacana, Marcele. E depois, assim, é importante lembrar que essa palestra, ela está gravada. Vocês que estão inscritos na Semana de Saúde das Mulheres do Nara Devachala, vocês vão poder assistir, para quem está chegando agora, ou então só vai assistir amanhã, ou está num fuso horário diferente, né? Você vai poder assistir na central de reprises a partir de sexta-feira. A gente vai, no primeiro momento, reprisar na sexta-feira, tá? O que é diferente é que, assim, enquanto você está assistindo, você pode ter suas perguntas imediatamente respondidas, né? O passo que, se você não está ao vivo, você não pode fazer perguntas que dificilmente a gente vai conseguir responder você, né? Então, mas também tem a comodidade de poder assistir em outro momento, certo? Eu queria agradecer a Marcele Machado, essa figura maravilhosa, super clara, super lúcida, né? Com todos os babados que a vida hoje está aqui sentada explicando essas maravilhas para a gente. Né? Marcele, muito, muito, muito obrigada. A gente fica super orgulhoso, né? Você sabe, né? A gente adora. A gente que eu estou dizendo é o Eric, porque ele está onipresente aqui, embora esteja viajando, vindo, voltando para o Brasil. Né? Ele já está voltando para o Brasil, então ele está lá, provavelmente no 15º sono. Muito obrigada, querida. Foi ótimo. Eu queria dizer para vocês que amanhã a gente volta nesse mesmíssimo horário, às 20 horas, né? Com uma nova palestra, com uma nova palestrante. Quer dizer alguma coisa, Marcele? Eu agradeço, principalmente o convite, a oportunidade de aprender com vocês e agora estar aqui podendo compartilhar também.
Espero ter conseguido realmente passar um pouquinho do que era uma terapia e deixar o pessoal encantado a ponto de começar a querer estudar, pesquisar e de se desenvolver na aromaterapia. Me coloco à disposição para responder as perguntas, caso tenham mais algumas dúvidas que a gente não conseguiu responder aqui. E estamos amanhã plugados às 8 para dar continuidade na Semana da Mulher. Um beijo para vocês, um grande abraço, adorei a oportunidade e vamos seguir aí. Muito obrigada, querida. Pessoal, muito obrigado pela colaboração, pelo vocês estarem aí colaborando com perguntas, muito interativos, um grupo muito diversificado, assim que eu gosto. E se você achar que, de repente, mais alguma pessoa pode se beneficiar dessa semana, que ainda continua até domingo, e principalmente, se, enfim, dá tempo ainda de se inscrever e ela vai poder continuar assistindo, né, na central de reprise os dias anteriores, segunda e terça, né, e hoje também. Então, compartilha, né, compartilha o link nas redes sociais e só preencher lá os dados, receber a confirmação de inscrição, e aí você começa a receber uma sequência de dicas e, muito importante, responda lá a enquete, que para a gente poder fazer mais e melhor nas próximas edições, é importante que você responda essa enquete, certo? Gente, muito obrigada, uma boa noite para vocês e namastê. Namastê, um abraço, tchau, tchau.